Dia da Criança, um dia triste para o Brasil. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Se inscreve lá no canal, aperta lá no inscrever-se, vermelhinho, clica lá no vermelhinho, se inscreve no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Dia da Criança, um dia triste para o Brasil. A situação da criança brasileira é realmente bastante preocupante, né? E a situação das crianças no Brasil é realmente uma pauta social e é uma pauta polêmica. Então clica lá, se inscreve no canal, dá um like, compartilha os vídeos e procura lá no canal, você vai achar uma playlist chamada Pautas Sociais e Pautas Polêmicas. Você vai achar esse vídeo e muitos outros vídeos polêmicos e sociais, né? Pautas sociais e pautas polêmicas é o que não falta no Brasil. Bem, pessoal, mais um dia 12 de outubro de 2021, o dia da criança, né? E para o Brasil, na verdade, é um dia muito triste, né? Porque a situação dos filhos do Brasil, a situação das crianças brasileiras, das nossas crianças e jovens aí, né? É uma situação que requer bastante atenção e aí nos deixa toda a sociedade brasileira perplexa e bastante preocupada. Dia da Criança, um triste dia para o Brasil. Bem, pessoal, o tema é polêmico, a gente vai começar abordando, né, a questão do presente. O Dia da Criança, ele é visto como uma data comercial, né? A gente pergunta aí para as pessoas como é que foi o Dia da Criança. Ah, as vendas superaram 10%, as vendas superaram 5%. Então, assim, a gente nota que existe um processo de industrialização, né, do Dia da Criança e os verdadeiros valores das crianças, né? O que realmente importa para as crianças realmente é deixado de lado nesse dia. É um dia muito triste para o Brasil. E a questão do presente, né, é para poucas crianças, né? A gente nota aí que o Brasil é um país vitimado pela corrupção, é um país que concentra muita renda. Então hoje toda a riqueza do Brasil ela está concentrada na mão de poucas pessoas e são os ricos e os abastados, né, que conseguem comprar um bom presente, que conseguem manter a sua casa em ordem, em dia, com as suas contas em dia, que conseguem manter a sua geladeira cheia, né, que conseguem prover uma boa alimentação para os seus filhos. Mas a gente nota que isso aí não é o retrato do Brasil, que o retrato do Brasil é marcado pelo sofrimento das nossas crianças, pelo abandono, pelas ruas e pela falta, né, pelo desamor e a falta de proteção. Esse aí é um ponto, que o Dia das Crianças, né, virou uma data comercial e parece que o bom pai é aquele que dá o presente e quem não dá o presente é um pai ruim, né? Isso aí é muito ruim para a sociedade brasileira, porque a grande maioria dos nossos pais hoje, eles não têm condição, né? A família brasileira comum, o trabalhador, o assalariado, o aposentado, ele ganha um salário mínimo de fome, mal e mal ele consegue cumprir as suas necessidades básicas de moradia, alimentação, vestimenta, né? Internet, transporte. Então, assim, dificilmente um pobre no Brasil vai ter dinheiro para comprar um presente para o seu filho, né? Mesmo porque não tem casa, né? Não tem saneamento, vive numa situação aí desesperadora, né? Como é que vai comprar um presente, né? Então, assim, eu vejo, né, como uma data muito triste, né, para toda a sociedade brasileira. Hoje, 12 de outubro de 2021, marca o Dia da Criança, um dia realmente muito triste para o Brasil. Esse aí é o ponto. E outro ponto, pessoal, é a questão da corrupção e da concentração de renda, né? A corrupção e a concentração de renda tirou o futuro, tirou a educação das crianças, né? Então, a única porta de crescimento para uma criança pobre é através da educação. E hoje a gente vê aí o Brasil é um país vitimado pela corrupção na área da educação, né? Então, dificilmente você vai ver uma criança prosperar na vida vindo de uma comunidade, de uma favela, vindo da pobreza e da miséria, se ela não tiver educação. E a educação ela foi roubada do Brasil, né? Esse aí é outro ponto. E o reflexo disso, pessoal, a gente nota aí que o pessoal que tem dinheiro tem poucos filhos. Repara para você ver.
A família brasileira abastada, que tem dinheiro, né, que as pessoas estudaram, que tem um bom grau de estudo, né, já tem aí um doutorado, um mestrado, já tem um terceiro grau completo, ou até mesmo um ensino médio completo, né? As pessoas não têm muito filho, né? Porque ela sabe da complexidade de criar um filho, ela sabe da dificuldade, né? Que é você criar e educar uma criança, né? E formar um homem de bem, uma menina de bem, né? Uma senhora de bem. É muito difícil. Hoje você tem um dado aí, né? Que realmente, além da dificuldade, né? Emocional e da dificuldade física, tem a dificuldade financeira, né? Hoje um filho ele custa muito caro para o pai. Por isso que a gente nota que as famílias que têm bastante dinheiro, que têm uma condição econômica boa, elas têm poucos filhos. Tem um casal de filhos, às vezes quando muito três, né? Mas geralmente tem um filho, tem dois filhos, né? E lá quando vê lá tem um ou outro que tem três filhos aí, na maioria dos casos. E já o pobre, né? O pobre, o miserável, o favelado, aquela família que não teve educação, que não teve acesso ao saneamento, né, que não teve condições de se desenvolver física e socialmente, né, psicologicamente, falando de educação, essas pessoas, na sua grande maioria analfabetas, elas têm lá uma grande quantidade de filhos, né? Então a gente nota aí que é uma escadinha, né? Todo ano tem um filho, então é muito comum a gente chegar nas favelas aí, nas comunidades brasileiras, encontrar uma família aí pobre, né, vivendo na miséria, lá com seus 7, 8 filhos, né? Isso é muito comum no Brasil. Isso aí é outro ponto bastante preocupante, porque a situação dessas crianças que são nascidas nessa condição, né, de um pai analfabeto, uma mãe alcoólatra e que vive em precárias condições, moram na favela, não tem saneamento, não tiveram educação, não tem estudo, né? As crianças elas tendem ao abandono, né? É um sofrimento muito grande. É muito comum a gente ver as crianças aí nas favelas brasileiras, né? Jogadas aí no esgoto, né? Brincando em precárias condições, né? Quer dizer que o Brasil realmente nesse dia da criança, né? Nesse dia 12 de outubro de 2021, dia da criança, um dia triste para o Brasil. Devido à situação, né, que se encontram aí a grande maioria das nossas crianças, a gente tem aí uma série de questões, né, que a gente pode abordar com vocês, né? E o primeiro ponto é muita criança, né? A gente vê aí muita criança vendida, né? A mãe apare a criança, aí a mãe completamente desestruturada, né? Não tem uma casa, usuária de droga, aí pega e vende o seu filho, né? Muitas vezes deixa numa caixa de papelão. A gente vê aí uma série de casos aí de abandono, né? De várias crianças, aí são centenas, são milhares de crianças abandonadas, né? Em caixas de papelão, enroladas em pano, em lata de lixo. Realmente é um dia muito triste para o Brasil quando a gente vê, né, as mães do Brasil, as mães brasileiras abandonando seus filhos. Esse aí é o ponto, né? Outro ponto, pessoal, que a gente não tem muito o que comemorar, né? O comércio ilegal de órgãos, né? A gente vê muita criança desaparecida no Brasil e muito desse desaparecimento a gente tem notícia aí que é para o comércio de órgãos, né? Então o Brasil não tem muito o que comemorar nessa data, 12 de outubro de 2021, no Dia da Criança, se a gente for ver as centenas e milhares de crianças sequestradas, né? Com a finalidade do comércio dos órgãos, né? O comércio ilegal de órgãos, o tráfico de órgãos é muito grande, né? O tráfico de pessoas, né? São crianças aí, centenas e milhares de crianças desaparecidas no Brasil, que sabe lá Deus que futuro que tiveram, né? Muitas são roubadas e são enviadas ao exterior, muitas são adotadas de forma irregular, muitas são comercializadas, né? A gente vê aí na televisão vários tipos de crimes, né, cometidos contra as nossas crianças, contra as crianças do Brasil. Aquelas que são abandonadas pela mãe e que conseguem ainda ter o braço do Estado, elas se defrontam com outra situação degradante, que é a situação da adoção no Brasil, né? O sistema de adoção no Brasil, ele é muito perverso, né? Ele é um sistema extremamente burocrático, ele é um sistema extremamente demorado, né?
e as pessoas que querem adotar no Brasil, esse aí é outro ponto. A pessoa que quer adotar no Brasil, ela quer uma criança recém-nascida, branca, com os olhos azuis, com os olhos verdes, né? É muito difícil você ver uma criança já de maior idade conseguir ser adotada no Brasil. Existe esse preconceito, existe essa prioridade, existe essa demanda, né? Os casais que procuram adoção, eles geralmente procuram crianças recém-nascidas, né? Com pouca idade e da pele branca e com os olhos claros. Esse é o perfil da adoção no Brasil, um processo extremamente burocrático, demorado, que impede muitas vezes a adoção de milhares de crianças aí, Brasil afora, né? É muito comum a gente ver no Brasil muitas crianças ficarem nos orfanatos aí anos, né? Esperando a adoção, aí fazem a maioridade e são jogadas na rua, né? Sem conseguir arrumar uma família, né? Sem conseguir o abraço carinhoso da família. Esse aí é outro ponto. Outro ponto, pessoal, que eu quero relatar para vocês, isso é a opinião minha, a única coisa que eu considero, assim, duas coisas que eu considero um grande presente para as crianças do Brasil. Primeira, toda criança deveria ser protegida. Nem que não fosse pelo pai ou pela mãe, mas deveria ser protegida pelo tio, pelo primo ou por algum brasileiro de bom coração, ou até mesmo pelo braço do Estado. O que me corta o meu coração e que me deixa revoltado é ver uma criança andando na rua desprotegida. As ruas do Brasil, as ruas no Brasil, né, do Brasil, elas são extremamente violentas. E você imagina que uma menina, um menino caminhando, né, sozinho, sem proteção, né, sem a orientação e sem o braço protetor de um adulto, ela é vítima de todo tipo de violência, né, que acontece nas nossas ruas. Então, duas coisas extremamente importantes que seriam um grande presente para os filhos do Brasil, para as crianças do Brasil, seria a proteção e o amor. Esses são realmente, para mim, na minha opinião, dois presentes fundamentais que são negados às crianças brasileiras. As crianças brasileiras, na sua grande maioria, estão sendo criadas na rua devido à situação socioeconômica dos pais, né? Os pais não têm educação, eles não são a grande maioria analfabetos, têm muito pouco estudo, moram numa situação de degradante, né? Sem saneamento, em barracos, né? E as crianças nascem e já vão aprender a se virar na rua, né? A gente é comum andar nas ruas do Brasil, né? E a gente vê aí centenas de milhares de crianças aí, né? Andando pelas ruas completamente desprotegidas e sem o apoio do Estado, da família, da sociedade, de todos nós, né? Então isso aí realmente não tem muito o que se comemorar, né? Quando se vê as crianças do Brasil mergulhadas na rua, sofrendo todo tipo de violência, né? Sofrendo todo tipo de violência que a gente vê aí acontecer nas ruas por todo o Brasil. E outro ponto, pessoal, é a questão da escola, né? Muitas das crianças, o Brasil tem uma distribuição de renda muito degradante, né? Muito perversa. Então acontece que muitas das crianças brasileiras, elas vão para a escola para poder se alimentar. Isso aí é público e notório, todo mundo está sabendo, né? Que muitas famílias, por não ter comida em casa, elas colocam seus filhos na escola, porque pelo menos na escola a criança consegue pelo menos fazer uma refeição por dia, né? E então a gente vê aí que com o fechamento das escolas, né, realmente a situação das crianças no Brasil se agravou muito, porque a gente nota aí que o único caminho para uma criança pobre, miserável, poder virar o jogo, né, poder virar o jogo e ter um futuro melhor é através da educação. E o Brasil aí com essa pandemia fechou as escolas, né? O que a criança que tinha na escola a sua proteção, que tinha o olhar carinhoso dos professores, né? O abraço do Estado, que tinha lá o seu café, o seu almoço, né? E ela perdeu tudo isso, né? Então a gente está vendo aí que o êxodo, né, escolar aumentou muito com a pandemia, né? Esse aí é outro ponto. Então assim, dia 12 de outubro, dia da criança, o Brasil não tem muito o que comemorar, né? É um dia muito triste para as crianças do Brasil que ficaram trancadas em casa e perderam a sua única refeição que era feita nas escolas, né? E tiraram a educação de vez, né? São 2 anos de escolas fechadas, quer dizer que o futuro dessas crianças aí está realmente já comprometido, porque é muito difícil
vai conseguir se recuperar, né? E o que a gente vê é criança abandonando a escola, aí é o que mais tem, né? O que mais a gente vê são crianças abandonando os estudos, né? E fazendo então com que hoje, dia 12 de outubro, seja realmente um dia muito triste para o Brasil. Outra coisa, pessoal, é a violência sexual contra as crianças no Brasil, né? Isso aí é um dado extremamente preocupante. São centenas de milhares de crianças, né, violentadas sexualmente pelos seus agressores. Geralmente a gente sabe que esse é um crime que acontece dentro das quatro paredes, dentro das casas, né? E os dados, eles são assim extremamente preocupantes, né? Agora, com a época de pandemia, a gente viu aí esse trancamento excessivo, né? Trancaram as crianças, né? Meninas e meninos, né? Com seus agressores dentro de casa, um crime de muito difícil comprovação, né? Porque a criança indefesa, ela não tem noção do que ela está sofrendo, ela está trancada com o agressor em casa, ficou aí 2 anos trancada com o agressor, né? Sofrendo todo tipo de violência sexual. Então, assim, pessoal, é um dia bastante triste, né? Não se tem muito o que comemorar quando a gente vê as nossas crianças, né? As crianças do Brasil sendo violentadas sexualmente pelos seus agressores, que hoje se encontram aí, na sua grande maioria, impunes, né? Porque quem é que vai descobrir o que acontece dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, dentro de uma casa? O que acontece com aquela criança? Ela não pode nem sequer sair de casa. O que a gente viu aí foi um índice de violência doméstica aumentar muito, né, com a pandemia, com esse lockdown aí. Realmente foi uma coisa muito triste, né? O que a gente viu aí. E aí não só as crianças e os adolescentes, né? Mas muita mulher apanhando dentro de casa, né? A pessoa não pode nem sair, ela é obrigada a ficar subjugada ao comando dos seus agressores, né? Então, assim, é um dia muito triste para o Brasil, né? Eu não vejo muita razão para a gente comemorar o dia 12 de outubro, né? Exceto para aquelas crianças, né, que tiveram a felicidade de nascer numa família rica, as crianças que tiveram a felicidade de poder estudar numa escola particular, as crianças que tiveram a oportunidade de ter uma babá, né, quando a mãe saía para trabalhar, a babá cuidava dela com amor, com carinho, né? A gente vê que são poucas as pessoas, né, que têm essa condição no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele concentra muita renda. Hoje a grande quantidade da população brasileira vive em estado de pobreza e de miséria, não tem condições de prover uma alimentação digna para as nossas crianças, não tem condição de prover uma moradia digna para as nossas crianças, não tem nem sequer o saneamento, né? É muito comum a gente ligar a televisão e ver aí uma série de crianças brincando no esgoto, né? A gente vê aí várias imagens aí degradantes no Brasil, né? Da situação de crianças aí brincando sem proteção, sem amor, sem carinho, jogadas na rua, brincando no esgoto, né? Devido à falta de saneamento, que também foi roubada do povo brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo vitimado pela corrupção e a conta chegou, né? O saneamento está aí, a falta do saneamento aí está poluindo todos os nossos rios, as nossas águas, né? A gente vê aí a violência crescendo no Brasil de forma assustadora. A gente vê aí as escolas fechadas, né? O êxodo escolar muito grande e o sofrimento das nossas crianças, né? Quando a gente sai na rua e se defronta, né, com o abandono das crianças nas ruas, né? Isso aí é uma coisa degradante, é uma imagem muito triste do nosso Brasil e infelizmente é a nossa realidade. Então, pessoal, Dia da Criança, dia 12 de outubro de 2021, eu considero um dia muito triste para o Brasil, exceto salvo as exceções de pessoas que realmente têm, né, condições de prover os seus filhos e de dar um bom presente, de dar amor, de protegê-los, né? O que é uma parcela muito pequena da nossa sociedade. A grande maioria das crianças hoje vivem desprotegidas e sem amor e sem carinho. E essa hipocrisia, né, do Dia da Criança, da obrigação do presente, isso eu quero relatar agora no final do vídeo, né? Dia da Criança não é para dar presente. O Dia da Criança
é para a gente pensar o futuro das nossas crianças. É você dar uma boa escola, uma boa educação para as nossas crianças, para a gente poder viabilizar o futuro dessas crianças, né? Não adianta você roubar o dinheiro público a tua vida inteira e depois chegar no dia das crianças, encher um saco de brinquedo e ir lá doar para as famílias pobres, né? O que o Brasil precisa é de honestidade, o Brasil precisa enfrentar a corrupção, precisa colocar os recursos públicos distribuídos de forma humanitária para toda a população brasileira e realmente se ter um projeto de educação e de proteção para todas as crianças do Brasil. Então, pessoal, YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha. Clica lá na playlist Pautas Sociais e Polêmicas. Você vai encontrar esse vídeo e outros vídeos, porque pauta polêmica é o que não falta no Brasil. Dia da Criança, um dia triste para o Brasil. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.